Os dois bispos trabalhando juntos são uma força incrível, dominando as casas brancas e pretas. Repare que o rei preto não consegue escapar da barreira criada pelos bispos. Mas será que sozinhos eles conseguem dar checkmate ao rei? Juntamente com o rei branco, é possível levar o rei adversário para o canto e aplicar o checkmate. Vejamos um exemplo. As brancas começam com bispo E6 cheque. As pretas devem jogar o rei para o canto, rei H8. E finalmente, bispo D4, checkmate. Vejamos agora o método de checkmate desde o começo. Vamos imaginar os bispos e o rei na casa inicial. Com jogo preciso, o rei preto será gradualmente empurrado para o canto. Como os bispos correm pelo tabuleiro com facilidade, é importante ativar rapidamente o rei. As brancas então começam melhorando seu rei com rei E2. E as pretas devem continuar no centro, com rei E4. Mas o que acontece se as pretas jogam rei C3? Temos rei E3, e caso as pretas ataquem o bispo com rei C2, temos bispo D2. Repare que o rei preto já está preso pelos bispos e será rapidamente encurralado para o canto. Após rei E3, as pretas devem jogar rei B4 então, tentando escapar para C5. Mas nesse caso temos rei D4. E após rei A5, rei C5, forçando rei A4, quando jogamos bispo D2. E mais uma vez, o rei já está preso no canto. Por isso, as pretas devem jogar rei E4 no começo, ficando no centro. Agora as brancas devem evitar que o rei preto continue nessa região, D4 e F4. Então, bispo E3, limitando o rei preto. Após rei E5, rei D3. No caso de rei F5, as brancas evitam que as pretas fiquem no centro, com rei D4. No caso de rei D5, que é a melhor opção, como expulsar o rei preto ainda mais do centro? Isso mesmo, bispo D4. Aos poucos, o rei preto vai sendo espremido para o canto. As pretas fazem o natural rei D6, e as brancas melhoram seu rei, rei E4, controlando o centro e também abrindo o importante bispo de F1, que logo vai entrar em jogo, rei E6, e está na hora de usar todas as peças. Bispo C4 cheque. As pretas voltam, rei D6. Como continuar a limitar o rei das pretas aqui? Isso mesmo, bispo D5, com a mesma ideia de antes. Temos rei D7, e as brancas ganham mais espaço, melhorando seu rei, rei E5. Rei C7. As brancas agora melhoram seu bispo, bispo C5. Veja que os bispos trabalham muito bem lado a lado, limitando o rei preto. Rei D7, e as brancas forçam o rei preto para a última fileira, bispo D6. Após rei D8, as brancas devem levar o rei preto para um dos cantos para aplicar o checkmate. Vamos escolher H8 dessa vez. Temos então bispo E6, deixando o rei preso na oitava e evitando o escape rei C8. Após o forçado rei E8, repare que bispo C7, evitando o rei D8, permite rei E7. Então as brancas jogam rei F6, rei D8, e agora o que as brancas fazem? Se rei F7, temos empate por afogamento, e se bispo E7 cheque, o rei preto escapa para C7. Então as brancas fazem um lance de espera, como por exemplo, bispo E5, forçando rei E8. Agora devemos controlar a casa de D8 e, ao mesmo tempo, empurrar o rei em direção a H8. Por isso as brancas jogam bispo C7. Após rei F8, as brancas agora devem controlar a casa de E8. Cuidado para não estragar tudo com o lance bispo F7, que afoga o rei preto. Como que as brancas evitam, então,
o lance rei E8 das pretas. Isso mesmo, bispo D7. Agora, rei G8, tentando escapar com rei H7. E as brancas melhoram seu rei e evitam rei H7 com o lance rei G6. Agora, rei F8 e rei H8 são lances possíveis para as pretas. No caso de rei F8, tentando fugir para E7, as brancas ganham rapidamente com bispo D6 cheque. E o resto é simples. As pretas devem jogar rei G8, bispo E6 cheque, rei H8 única, e temos o checkmate com bispo E5. Ao invés de rei F8, as pretas então devem fazer o lance rei H8. Bispo E6 seria mais um erro, afogando o rei preto. As brancas devem então jogar bispo D6, esperando que o rei volte para G8. O rei preto continua preso no canto. Então, bispo E6 cheque, rei H8 e finalmente bispo E5 mate. Será que você está pronto para aplicar o checkmate com os dois bispos? Vejamos.